Boa noite. Tem muita gente revoltada com os gastos das Olimpíadas, seguidos aos da Copa, com as obras superfaturadas, com o preço alto que todos nós brasileiros estamos pagando pela festa, por estádios, enquanto a saúde, a educação e a economia estão em pandarecos, né? Mas pelo menos pelos atletas, grande parte da população não deixa de torcer. Esses esportistas que se sacrificam tanto para chegar aos Jogos, uns mais do que outros, como vários dos brasileiros que não têm tanto apoio ou patrocínio, mas venceram só de se classificarem para a competição. Mais ainda, um outro grupo que driblou dificuldades e até guerras, fome e forma uma delegação especial pela primeira vez na história das Olimpíadas e por quem tem a certeza que todo mundo vai torcer. Eu falo do time dos refugiados. São 10 atletas de várias nacionalidades unidos pelo sofrimento que já viveram ao terem de deixar seus países, mas que estão tendo a glória de disputar em várias categorias os Jogos Rio 2016. We arrived yesterday, all the people they are so happy. We have so many friends, so it is good to interact with them. Já no Noticiário Nacional tem outras notícias das Olimpíadas. Agora uma notícia triste que pegou de surpresa familiares, amigos e fãs do cantor e compositor mineiro Vanderly. Ele morreu nessa manhã em Belo Horizonte, onde morava, sofreu de um infarto na noite passada, foi levado para um hospital, operado, mas teve 11 paradas cardíacas e não resistiu. Daqui a pouco a gente vai mostrar a repercussão dessa grande perda para a música e para a cultura. Está preso o motorista de uma caminhonete que atropelou várias pessoas que participavam de uma festa nas ruas de Jaboticatubas, na Grande BH, na noite dessa quinta, matando uma delas. O homem, que é estudante de Direito, fugiu do local do acidente, mas foi pego pela PM na estrada que sai da cidade. Ele alegou que saiu desesperado do local depois de ser agredido. Era noite de festa tradicional na cidade pequena de Jaboticatubas, a 63 quilômetros de Belo Horizonte. Uma cavalgada fazia parte das comemorações da exposição agropecuária. A cavalgada havia terminado e esta praça estava cheia de pessoas no entorno das barraquinhas, aguardando um show que começaria no parque de exposições. Foi quando, segundo testemunhas, o motorista da caminhonete que estava estacionada nesta rua desceu na contramão de direção para fugir de uma briga. Foi então que atropelou 6 pessoas que estavam em cima da calçada. O motorista não parou para prestar socorro. Eu escutei um barulho forte, eu olhei para trás, eu vi a caminhonete só invadindo o passeio ali, ó, e pegando um monte de gente. Aí eu saí correndo, falei, eu vou correr, porque eu não sei o que é, o que se trata. Iraci Ramos foi socorrida, mas acabou morrendo. Ela tinha 57 anos e era mãe de Claudinei. Ela estava na rua, mas não estava perto dela, entendeu? Estava afastada na rua, né? A rua cheia, né? Aí aconteceu essa tragédia. 3 pessoas com ferimentos leves foram levadas para o hospital da cidade. Os mais graves, um com fratura na bacia e outro com traumatismo craniano, foram levados para o Hospital João 23, na capital. O motorista da caminhonete foi abordado e preso por militares na rodovia MG20. Na sede da PM, Felipe Campos de Araújo escondeu o rosto e não quis dar entrevista. Ele disse aos militares que a briga que antecedeu o acidente foi por causa de 2 garotas. Estava conversando com algumas meninas e, em certo momento, 2 rapazes veio e começou a agredi-lo. E para ele fugir dessa agressão, ele entrou dentro do seu veículo e acabou descendo na contramão, acabou atropelando algumas pessoas, certo? E evadiu do local. Felipe Campos de Araújo é estudante de Direito e mora em Santa Luzia. Uma tragédia muito grande, nunca aconteceu isso aqui na primeira vez, né? De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por homicídio qualificado consumado contra uma vítima e homicídio qualificado tentado contra os outros atropelados. Segundo o delegado Rafael Salim, o crime foi qualificado por motivo fútil e pelo fato de o condutor ter assumido o risco de matar e ainda por ter fugido do local. A carteira de habilitação dele foi suspensa e a prisão preventiva pedida à Justiça.
Mais de 10 pessoas foram ouvidas entre vítimas e testemunhas. E em Santa Luzia, na Grande BH, um outro motorista atropelou 3 pessoas na calçada de um bar, também na noite dessa quinta. Estas imagens, feitas logo após o acidente, mostram as vítimas caídas na rua Alto do Tanque. Testemunhas conversavam com o condutor do carro, Alexandre dos Santos Pinto, de 37 anos, que dava a versão dele. O cara me fechou ali, ó. Eu freiei na hora, senhor. Lucimar Dias de Oliveira, de 48 anos, Elbert Patrick Sena, de 44, e Denilson Roberto Santos, de 30 anos, foram socorridos pelo SAMU por volta de 9 da noite. As vítimas foram levadas para o PA de Santa Luzia. O motorista foi conduzido à delegacia de plantão. A PM não conseguiu localizar a moto que teria dado uma fechada nele. Ele foi ouvido na delegacia, mas não ficou preso. As vítimas foram medicadas e já tiveram alta. Tem muita gente aproveitando a febre com o jogo de aplicativo de celular Pokémon Go para ganhar dinheiro ou incrementar o próprio negócio. Até motéis usam o game em propagandas para atrair clientes. Olha aí. 3 destes estabelecimentos em estados diferentes usam as redes sociais para divulgar que são locais de caça aos monstrinhos e estão abertos à brincadeira. Uma outra propaganda divulgada na internet bastante compartilhada é essa aí, de um motoqueiro nordestino que oferece o serviço de transporte a caçadores de Pokémon. Aqui em Belo Horizonte também já encontramos um motorista oferecendo serviço especial para transportar gente de toda a idade para procurar os bichinhos pela cidade. E a PM resolveu fazer um alerta aos jogadores sobre cuidados na hora de saírem por aí distraídos ao celular para não virarem vítimas de acidentes ou criminosos. Você não vê aí na sua televisão, mas a praça está cheia de pokémons, de pokébolas e de outros itens de batalha. Já para ver a quantidade de jogadores, nem é necessário acionar o aplicativo. Tá viciante? Tá. Muito. Não consigo. Não consegue parar. Eu não vejo a hora de dar os intervalos das aulas para vir aqui jogar. A concentração é total, no aparelho. Já o que está em volta nem sempre é observado. Veja aí na bike, uma mão ficou para o aparelho e o olhar também. E quem fica de olho nessa desatenção é a criminalidade. O chefe da comunicação da PM disse que o perigo está na perda da visão periférica durante a caça aos pokémons. Com essa desconexão do mundo real, ele facilita com que um infrator, por exemplo, arrebate esse aparelho celular. A PM até colocou no site da corporação dicas personalizadas que podem evitar o risco. Jogadores que estavam na Praça da Liberdade foram orientados. 3 horas da manhã, numa rua erma, vale a pena? O risco é muito grande. Então buscar locais mais iluminados, praças, onde há maior concentração de pessoas e, consequentemente, uma maior proteção. Eu paro para prestar atenção e você coloca o negócio para vibrar, então você não precisa ficar olhando o tempo inteiro pro celular. Aí quando aparece algum Pokémon, ele vibra e aí você acaba olhando. O meu maior problema mesmo, assim, é na hora de atravessar a rua. E já tem motorista Pokémon em Belo Horizonte que leva aos principais Pokéstops, ginásios e campos de batalha, para que os jogadores capturem o maior número de Pokémons possível. Ele anda bem devagar, simulando uma caminhada para chocar os ovos Pokémon. Oferece internet 4G ilimitada e ainda aceita cartão. O Aluir anunciou esse serviço nas redes sociais e já tem cliente agendado para a semana que vem. Eu vi um cara que postou no site gringo aí, né, no site americano. Falei assim, vou fazer igual aqui quando lançar. Aí postei na minha página do Facebook. Quando passou 1 hora, quando eu voltei, já tinha um monte de compartilhamento. Ele cobra por hora R$35 e tem regras. Se for menor de 16 anos, eu vou montar uma autorização para os pais dele poderem assinar e tudo. Atendimento personalizado para os Pokémons. Isso, atendimento personalizado para os Pokémons. Na crise, né? Cada um se vira como pode. A polícia procura pelo homem que assaltou uma farmácia no bairro São Geraldo, em Belo Horizonte, na noite dessa quinta. Veja como foi a ação dele. O bandido chega à farmácia com tranquilidade, vestindo bermuda amarela, camisa preta e boné, e se dirige ao balcão onde estão as funcionárias. Ele anuncia o assalto e exige o dinheiro. A moça que estava no caixa retira o que havia lá e passa para o assaltante. Uma outra funcionária chega até a estender uma sacolinha de plástico para o bandido colocar as notas, mas ele ignora e foge correndo. Um doleiro que estaria aplicando golpes há vários anos em Belo Horizonte foi preso hoje pela polícia. O homem é suspeito de estelionato e pode pegar até 5 anos de prisão.
Francisco Carlos de Araújo, de 49 anos, foi preso na casa da namorada dele, no bairro Califórnia. Segundo a polícia, desde 2006, o homem fez pelo menos 20 vítimas na capital. Fazia transações comerciais com as pessoas, inicialmente com baixo valor. Quando ele conseguia conquistar a confiança, ele fazia uma transação num valor maior e não honrava com seu compromisso. Sumia com o dinheiro da pessoa. E quando a pessoa tentava procurar para poder ser ressarcida, às vezes ele chegou até a depositar um cheque sem fundo e cortava contatos. Algumas vítimas tiveram prejuízo de R$75 mil, R$26 mil, R$10 mil, valores altos. Francisco Carlos se apresentava como doleiro ou representante de casas de câmbio. A polícia ainda não sabe se ele agia sozinho ou fazia parte de um esquema. Importante ressaltar que a pessoa, quando ela quer efetuar a compra de moeda estrangeira, ela tem que procurar uma instituição idônea, uma instituição financeira idônea, uma casa de câmbio idônea, porque o barato pode sair caro. Uma família pede ajuda para encontrar uma adolescente que está desaparecida há 6 dias de casa em Belo Horizonte. Camille Vitória Pereira, de 13 anos, foi vista pela última vez no domingo. Ela mora com a mãe no bairro Tupi, chegou da casa do pai às 7 da noite e saiu logo depois, por volta das 9, com uma mochila e sumiu. Quem tiver informação sobre a Camille pode ligar para o telefone da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, 0800 28 28 197. Um cidadão de Belo Horizonte chamou o Jornal da Alterosa para denunciar o descaso da prefeitura para com a segurança das pessoas que passam e vivem na rua Pouso Alegre, no bairro Floresta. A ameaça vem de 2 árvores que estão mortas e que já deveriam ter sido removidas depois que parte de uma delas caiu sobre uma casa. Não é só a aparência envelhecida. As árvores sem folhas e com galhos secos também não têm mais vida. Segundo Jorge, a morte delas foi atestada por técnicos da própria prefeitura. A promessa da administração pública era de que as árvores seriam cortadas, mas isso foi em abril e até agora nada. O técnico identificou que as árvores tinham morrido. Então a prefeitura deu um prazo de 60 dias úteis para fazer a retirada das árvores. Esse prazo já se esgotou. Diante disso, eu fiz a reclamação junto à ouvidoria, me pediram mais 11 dias úteis e, para minha surpresa, eu recebi uma resposta onde a prefeitura cita a crise nacional, a crise que nós estamos enfrentando aí. As árvores que já se entrelaçaram em meio às fiações do poste estão ao lado da casa de Jorge. Os troncos ainda ficam em frente a uma agência bancária e a poucos metros de uma escola. À frente fizeram a retirada de meia árvore, da árvore que caiu no vizinho. Retornaram para retirar a outra metade. Poderiam ter retirado as 2 árvores que estão mortas. Ou seja, a prefeitura agrava a crise, né? E fica aí o risco da árvore cair, né? Quem tem o costume de passar pelo local na rua Pouso Alegre também reclama da situação. É um risco sim, porque volta e meia você passa, tem a pedaço de árvore no meio da rua. E o pessoal vem, tira metade, deixa a árvore morta. Depois, se a árvore cair, o que eu não espero que aconteça, né, vai dizer o que para a família? Vai pegar essa resposta e dizer que foi em função da crise? Bom, depois da nossa cobrança, a Prefeitura de Belo Horizonte informou por meio da Gerência Regional de Manutenção Leste que as árvores da rua Pouso Alegre serão retiradas na próxima semana. Veja agora como é que fica o tempo em Minas neste sábado. Céu claro e ensolarado no norte e no Triângulo. Nas outras regiões do estado, o dia fica parcialmente nublado, com baixos índices de umidade do ar, principalmente durante a tarde. Na capital, a mínima deve ser de 13 e a máxima de 27 graus. Em Porteirinha, os termômetros variam dos 16 aos 32 graus, dos 14 aos 29 em Abaeté. Em São Gotardo, oscilam entre 12 e 30 graus. E em Munhoz, a mínima de 8 e a máxima de 23 graus. Agora vamos falar sobre a notícia triste que pegou de surpresa familiares, amigos e fãs do cantor e compositor mineiro Vanderly, que morreu nessa manhã em Belo Horizonte, onde ele morava, aos 50 anos de idade. Vanderly sofreu um infarto na noite passada, foi levado para um hospital, operado, mas teve 11 paradas cardíacas e não resistiu. E o meu sentido confundido, iluminado, vi o sol e luará quando vi você. As músicas de Vanderly conquistaram Minas e o Brasil.
O artista teve composições gravadas por nomes consagrados da MPB, como Gal Costa e Maria Bethânia. Apesar da fama nacional, o cantor nascido em Belo Horizonte nunca esqueceu as raízes. Uma das letras mais conhecidas colocava frente a frente o amor de um casal que mantinha paixões diferentes quando o assunto era o futebol. Quem conviveu com o cantor vai guardar na memória muito mais do que uma carreira de sucesso. O tempo que passamos juntos já deu para perceber que cara bacana que era. A história da família eu sei também que era o pilar dele, né? Um cara maravilhoso, assim. O Vander sempre foi muito generoso, muito doce, muito carinhoso. E era uma pessoa que vivia pelo amor, assim. As composições já diziam tudo, assim, né? Talento reconhecido também nas redes sociais, onde fãs, autoridades, atores e músicos fizeram homenagens. Por onde passou, deixou luz, foi música, foi astral, foi conhecimento, foi um abraço bacana. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, ele se sentiu mal nessa quinta-feira, durante uma sessão de hidroginástica. No hospital foi constatada uma aneurisma no coração do artista. O músico foi operado, mas algumas horas depois sofreu várias paradas cardíacas e não resistiu. Vanderly tinha 50 anos, ele era separado e deixa 3 filhos. O corpo de Vanderly está sendo velado no Teatro Francisco Nunes, no Parque Municipal, em Belo Horizonte. O corpo do artista chegou agora há pouco ao teatro. O compositor Chico Amaral abriu as homenagens. A amiga e também cantora Marina Machado lembrou alguns sucessos do cantor. Centenas de fãs e amigos vieram dar o último adeus. O corpo de Vanderly será enterrado amanhã, às 10 horas, no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte. O Capitão América e o Homem de Ferro saíram das histórias em quadrinhos e telas do cinema para as ruas de Belo Horizonte. Bom, na verdade, são fãs dos super-heróis que ganham dinheiro interpretando os personagens em festas, mas também fazem ações solidárias. A nossa equipe acompanhou uma visita deles a uma escola para estudantes com necessidades especiais. Rodrigo e Márcio são amigos de infância e desde essa época os dois já gostavam de brincar de serem super-heróis. A diversão virou coisa séria para Márcio, que se tornou animador de festas. Eu fiquei 3 anos trabalhando numa Chamois em Porto Seguro e lá eu trabalhava durante o dia e a noite, eu já fazia o personagem do Homem de Ferro. E quando eu estava andando de Homem de Ferro, a criançada, o Homem de Ferro, cadê o Hulk, cadê o Capitão América, cadê o Homem-Aranha? Eu falei, que tal se eu juntar essa equipe toda? Os dois ficaram famosos depois que um vídeo foi publicado na internet. Nele, Rodrigo, ou o Capitão América, anda tranquilamente de moto pela Avenida Cristiano Machado. O que muita gente não sabe é que os super-heróis mineiros usam a fama para levar alegria e diversão para quem mais precisa. Nós convidamos os dois super-heróis para visitarem uma escola. Eles toparam, combinaram com a gente nessa escola aqui, a Escola Estadual de Educação Especial João Moreira Salles, que fica aqui no bairro Minaslândia. Eles já vieram aqui uma vez, né, gente? A gente vai acompanhar os dois nessa chegada e pegar a reação dessas crianças. A visita dos super-heróis dura pouco tempo, mas o suficiente para deixar estes alunos especiais eufóricos e felizes por viverem no mundo da fantasia por alguns instantes. Eu acho que o coração dá uma relaxada, sabe, Marcelo? Fica feliz disso. A dupla também visita outros lugares, como abrigos e hospitais, num incansável projeto de ação social. Segundo os professores, o resultado melhora até o tratamento dos alunos. Ajuda muito a convivência com outras pessoas também. Missão cumprida, né, Rodrigo? Missão cumprida, com a graça de Deus, conscientizar todo o povo brasileiro a fazer o mesmo, que essas crianças, 1 minuto de carinho é muita coisa para elas.
Por incrível que pareça, a satisfação maior é nossa, que a gente sai daqui totalmente renovado. E isso eles não verem sempre. Um pouquinho que a gente faz ajuda muito. Bacana, né? Nossos super-heróis. Bom, a seguir vem o Noticiário Nacional. Um bom fim de semana para você. A gente encerra com uma homenagem ao Vanderly. Boa noite. Vi o meu sentido confundido, iluminado. Vi o sol enluarar quando vi você. Vi a tarde inteira, sexta-feira, feriado. Românticos são lindos, românticos são limpos. Vi a tarde inteira, sexta-feira, feriado. Esperando o amor chegar e trazer você. Você chegou que me oferecesse o colo, o ombro, onde eu desaguasse todo.